Boa tarde, pessoal. Eu sou o Flávio Buan, sou sócio-diretor da Falcone. Nós vamos começar aqui mais um webinar, hoje falando sobre algumas dicas, troca de ideias aí sobre alocação inteligente de gastos. Eu queria salientar um pouco sobre o papel da Falcone, a nossa crença e a nossa missão, que é contribuir com o conhecimento gerencial para a melhoria dos resultados das empresas, em especial nesse momento, para a superação dos desafios nesse contexto da pandemia do Covid. Eu estou aqui com a minha amiga Marina Cavalieri, também, que vai participar comigo desse webinar. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Marina. Eu estou na Falcone há aproximadamente 15 anos. Atuei como consultora e como líder de projetos. E nos últimos 3 anos eu estou atuando com os produtos digitais da Falcone. Um deles, inclusive, relacionado a esse tema de gastos que a gente vai falar hoje. Muito bom. Obrigado, Marina. Bem, por definição, nós na Falcone somos uma empresa com uma perspectiva otimista. Nós acreditamos que por trás de toda crise, nós já passamos por algumas, e aqui no Brasil nós somos bastante treinados em crises, foram várias aí ao longo dos últimos quase 30 anos de existência da Falcone, e essas crises sempre nos ensinam muitas coisas, e essas crises, apesar de trazerem riscos e perigos, elas sempre trazem oportunidades. A gente ouve muito dizer que essa crise é a crise de todas as crises, porque ela tem componentes que nunca foram vivenciados antes pela sociedade, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir vencê-la e sair lá na frente muito mais fortes. E é com esse contexto e é com essa perspectiva de oportunidades que eu queria compartilhar, eu e Marina, queremos compartilhar com vocês hoje um pouco do nosso conhecimento, um pouco dessa experiência acumulada ao longo dos últimos 20 anos, em especial nos últimos 2, 3 anos, em que a gente tem usado e ajudado várias empresas com tecnologias muito simples, cada vez mais acessíveis, para transformar oportunidades em resultados. O que a gente tem visto na conversa com inúmeras empresas de vários setores nesses últimos 2 meses, desde o início da pandemia, é que todas elas estão se confrontando com um cenário nunca antes percebido, com um cenário que elas nunca viveram antes, e muitas estão antecipando inovações, antecipando ideias que já estavam no seu radar, mas que agora vão ter que ser colocadas em prática ainda esse ano e em caráter quase que emergencial. Ou seja, as empresas estão tendo que se reinventar. E é com esse contexto de como se reinventar que utilizar os recursos de uma forma inteligente é fator decisivo de sucesso nesse momento. Todos sabemos que, num primeiro momento, as empresas em maior ou em menor escala estiveram focadas em entender como que a crise afeta e afetará o seu negócio nos próximos meses, e todas elas com uma velocidade maior ou menor, mas todas têm respondido de forma a adaptar a sua operação. O home office é um exemplo mais clássico disso, mas teve várias operações industriais que não pararam e tiveram que ser totalmente redesenhadas. Muitos investimentos estão sendo postergados, não necessariamente cancelados, mas estão sendo postergados para o momento assim que o cenário ficar um pouco mais claro, eles puderem ser reiniciados ou até mesmo revistos, e muitos gastos, em especial aqueles não obrigatórios, estão sendo reduzidos. Então, esse foi e tem sido o primeiro movimento de todas as empresas, grandes ou pequenas, do setor de manufatura ou de serviços, para enfrentar a crise já passados quase 60 dias dessa pandemia. O que nós vemos agora é que um segundo momento ele vai se tornar crucial para os resultados
do segundo semestre de 2020 e para os próximos anos. É o momento em que as empresas, todos nós, vamos ter que reprojetar os nossos negócios. É o momento em que todos nós, olhando para 12, 18, 24 meses para frente, a gente está trazendo aquelas ideias que só seriam implementadas daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, para serem implementadas nos próximos 2, 3, 4 meses. Basicamente, toda essa transformação, ela tem a ver com o uso de tecnologia, o uso de novos conhecimentos para a gente transformar a nossa forma de ofertar os nossos serviços para os nossos clientes. Em especial sob 3 perspectivas. Sob a perspectiva de tornar a nossa operação mais eficiente, mais produtiva, de tornar a nossa oferta de valor para os clientes capaz de torná-los ainda mais fiéis à nossa marca, capaz de aumentar a satisfação dos clientes, trazendo para hoje aquilo que nós só faríamos daqui a 6, 12, 18 meses. E, por último, mesmo assim, com todas essas transformações, aumentar o engajamento da nossa equipe, aumentar o comprometimento do nosso time com a nossa empresa. Então, é de fato um desafio enorme. É um desafio de transformação interna da nossa operação, revendo a nossa oferta de valor para os nossos clientes e, ao mesmo tempo, buscando e promovendo engajamento dos nossos colaboradores, da nossa equipe. Esse segundo momento, ele está começando agora. A gente não sabe quanto tempo ele vai se estender. A minha aposta é que esse segundo momento nunca vai terminar. Nós temos visto várias empresas que são nossos clientes, são nossos parceiros há muitos anos, começando projetos de transformação digital e entendendo que esses projetos eles têm começo, mas não têm fim. Entendendo que aquele conceito de ter uma versão beta para oferecer o seu serviço ou o seu produto para o seu cliente não é mais uma questão transitória e eu vou chegar em breve na versão definitiva. A versão beta vai ser algo contínuo daqui para frente. Como que a gente pode usar os nossos recursos que nesse momento são cada vez mais pressionados porque as nossas receitas estão caindo, porque a nossa operação está paralisada, como usar de maneira eficiente e inteligente esses recursos para acelerar as mudanças, para fazer a nossa transformação. Pode parecer incoerente, pode parecer até contra-intuitivo, mas esse é o nosso desafio. Ou seja, a minha mensagem principal é que o mindset de todos nós que lidamos no nosso dia a dia, ou algumas vezes durante o ano, ou pelo menos uma vez no ano, com a questão: quanto que a gente vai gastar? Qual é o nosso orçamento da nossa área, da nossa empresa para o próximo ano? A pergunta vai ter que ser diferente. A pergunta vai ser não somente quanto vamos gastar, mas a pergunta vai ter que ser principalmente onde e por que gastar. Onde eu quero dizer em quais projetos, em quais atividades. Quais desses projetos e dessas atividades vão nos diferenciar dos nossos concorrentes, vão nos permitir atravessar essa crise e sairmos mais forte lá na frente. E por que significa com qual propósito? Para fazer qual transformação? Para gerar qual valor na nossa entrega? Então, é essa pergunta que vai ter que direcionar o nosso pensamento. E aí, o modelo tradicional de orçamentação ou o modelo tradicional de gestão de gastos, como a gente está acostumado ao longo de muitos anos, ele vai ter que ser revisado, ele vai ter que ser reprojetado, ele vai ter que ser repensado. Essa figura que está aí na tela, ela representa um pouco desse modelo bem consolidado que praticamente todas as empresas usam, orientado para a sua visão, para os seus objetivos de médio e longo prazo. São estabelecidas metas e planos de ação, geralmente com a perspectiva anual, e essas metas e planos dão origem ao orçamento de gastos, que ao longo do ano, pelo menos mensalmente,
é questionado ou é revisado o resultado real versus os resultados previstos. Então, esse é o ciclo do orçamento tradicional. Existem algumas questões que essa crise nos traz que com certeza, essas questões vão promover uma mudança, eu acho que significativa nessa maneira de gerenciar os nossos gastos, trazendo um questionamento diferente e trazendo o uso de conhecimento com mais sabedoria no nosso dia a dia. A Marina tem bastante experiência, tá? Já há muitos anos na Falcone trabalhando com gestão de gastos e hoje é a nossa líder no tema como transformar a nossa solução, como transformar o nosso conhecimento que a gente oferta e compartilha com os nossos clientes em um serviço cada vez mais digital, que possa ser feito de maneira remota, que possa ser feito de maneira cada vez mais acessível. Ela vai compartilhar um pouco dos aprendizados que ela tem tido nesses últimos meses, nesses últimos 2 anos, em especial agora mais recentemente, e compartilhar um pouco também da experiência de como que a gente tem ajudado algumas empresas nessa revisão, agora mesmo nas últimas semanas, né, Marina? Isso mesmo. É bom, então, né, dando sequência, né, essa lógica, a gente vê que esse modelo, né, tradicional, mesmo antes da crise, a gente já vê que, né, tem algumas desconexões que podem ser melhoradas, né? Então, algumas delas estão muito relacionadas a uma pouca flexibilidade para fazer mudanças na alocação de recursos. Então, né, quando a gente parte de um objetivo estratégico que desdobra numa ação e chega em um orçamento, e esse orçamento ele é rígido, né, ao longo do ano, ele só vai ser revisto daqui a um ano, a gente já via antes dessa crise uma velocidade grande de mudanças e uma necessidade cada vez maior da gente ser mais rápido para se adaptar e responder para o mercado. E essa crise trouxe esse senso de urgência, né, de responder rápido. Então, a gente vê uma pouca flexibilidade nesse processo. Um outro ponto é de usar sempre usar o período anterior, ou o ano, ou o mês, como a referência para questionar o gasto atual, né? Partir dessa como a referência e não questioná-la, que é o que o Juan comentou sobre esse questionar o porquê do gasto. A gente, né, vê também a ausência de mecanismos para que as empresas consigam fazer isso de uma forma, né, organizada e sistêmica, esse questionamento da importância relativa dos gastos. E, né, em alguns casos, né, como resposta a uma crise, uma necessidade de movimentação, algumas adotando caminhos de ou fazer reduções lineares, ou pegar as linhas de maior valor e decidir reduzir somente sob essa ótica, né, somente sobre esse critério. E aí ficam, né, a gente vê nesse cenário de, né, incertezas, do ponto de vista econômico, né, dos negócios, né, tem duas questões que ficam muito evidentes, ainda mais com essa necessidade de caixa, né? Porque o que é certo é que as empresas que estão passando por isso, com uma saúde de caixa, né, terão vantagem competitiva na frente. Então, essas duas questões, elas ficam muito evidenciadas. Como usar os recursos da forma mais valiosa possível e onde dá para economizar sem prejudicar a perenidade do negócio, sem destruir valor. Então, né, tem esse dilema, o que está presente, né, em muitas empresas. E algumas questões precisam ser reavaliadas nesse caminho. Então, a primeira delas é se, né, cada área, né, da empresa ela está focada na sua função central, né, na sua razão de existir, e a gente buscar, por meio de análise, eliminar o que é desnecessário, o que não precisa ser feito, né, deixar de ser feito. Se existem atividades que não agregam valor ao cliente e que elas continuam sendo realizadas, e a gente buscar como simplificar essas entregas, né? Tem algumas entregas que são essenciais, que né, para as empresas funcionarem, que às vezes ela não tem
um impacto direto no cliente, mas indiretamente tem, elas são, né, essenciais. Mas é importante ter um olhar sobre todas elas, sobre o que é possível simplificar e, né, fazer de uma forma mais eficiente, né, que já é essa terceira pergunta. A gente questionar o que dá para ser feito melhor e, né, ter esse olhar de inovação, né? Tem um jeito mais simples de trabalhar? Tem algum outro caminho de se fazer isso? Sem diminuir a qualidade e sem impactar a satisfação do cliente. Impactando é fácil, o desafio é como achar esses caminhos sem a gente impactar a qualidade. E aí, ao longo desses anos, né, que a gente, né, como Falcone tem esse tipo de trabalho, a gente organizou um jeito de fazer. Então, eu acho que esse slide é um dos principais, né, porque eu vou passar aqui essas etapas do como fazer e contando um pouco, né, até exemplos de como que a gente aprendeu, né, nessa nossa jornada de ajudar as empresas nesse caminho, especialmente agora. Então, um primeiro passo é partir para entender os gastos. Então, a gente conhecer, né, onde que os gastos da empresa estão sendo alocados. Então, é importante para isso a gente ter os dados de uma forma organizada, confiável, né, lançamentos às vezes não estão corretos, precisam ser ajustados, a gente precisa ter esses lançamentos ajustados, os dados corretos, para a gente conseguir ver, além de quanto foi gasto e aonde foi gasto, né, em qual centro de custo, ou em qual conta contábil, o porquê que ele foi gasto, ou para que ele foi gasto. E identificar identificar o quanto custa fazer cada uma dessas entregas. Então, a gente tem um olhar sobre os gastos, sobre para que ele é feito, né? Quais entregas são feitas e o quanto custa, né? Quantas pessoas são envolvidas, que aí a gente caminha para essa segunda etapa, que é da gente né, garantir que estamos fazendo o que é preciso fazer, né? Que não tem nenhuma atividade que não precisa ser feita sendo feita. Então, ela parte da gente entender quais são essas entregas, identificar quanto custa fazer essas entregas, pensando nas pessoas que estão dedicadas, em contratos, em viagens, por exemplo, ferramentas que são utilizadas para fazer essa entrega. O segundo passo é identificar a importância relativa dessas entregas. E aí, quando a gente está falando de importância relativa entre elas, qual entrega mais valor e pensando valor sobre essa perspectiva de valor para a empresa, sobreviver e crescer. E fazer essa avaliação, essa análise de custo, né, versus relevância. Bom, e aí a terceira etapa, a gente entra em fazer de uma forma mais eficiente. Bom, então uma vez que a gente viu que é uma entrega que precisa ser feita, como fazer ela da melhor forma possível. Nesse caminho, assim, né, principalmente entre esse passo 2 e esse passo 3, eu posso dar alguns exemplos, né, para ficar um pouco mais tangível. Então, por exemplo, a gente já identificou casos, né, de tem uma área, né, uma determinada área que faz um relatório e esse relatório é utilizado, né, ela faz para uma outra área e não utiliza esse relatório. Então, é uma entrega de pouco valor agregado. Será que esse relatório não pode deixar de ser feito? Ou mesmo ferramentas, né, softwares que a empresa paga licenças e tem um uso muito baixo. O valor que o uso dessa ferramenta gera para a empresa é relativamente pequeno, de repente ela pode deixar de usar esse software. Ou um relatório, por exemplo, que é feito por duas áreas. Então, duas áreas dedicam, né, tempo dos seus times fazendo os mesmos relatórios e as mesmas análises, e poderia uma só fazer? Ou uma área pode também transferir uma entrega para uma outra área, né? A gente, às vezes, vê que
uma área ela não tem uma entrega, um esforço, uma quantidade de recursos mobilizado para fazer uma entrega que não está vinculado ao propósito dessa área existir para a empresa, né? O principal valor que ela gera, a principal função dela. E pode também, né, surgir nesse caminho, quando a gente questiona para que uma área existe, quais são as entregas que ela precisa ter, a necessidade de novas entregas que, de repente, ela não está fazendo e que são as entregas importantes que ela deveria estar fazendo. Ou também uma redistribuição dos recursos para essas entregas mais importantes. Teve, né, uma vez que, fazendo um trabalho, eu me deparei era uma área de análise e planejamento, e a gente foi analisar, junto com a gestora dessa área, que grande parte do esforço e do recurso não eram fazendo nem análise nem planejamento, eram fazendo uma série de outras entregas. Então, né, vieram reflexões super interessantes sobre assim, bom, para que eu existo na empresa, qual é o principal valor que eu gero, e eu estou direcionando os meus recursos para o principal valor ou fazendo outras atividades que não geram tanto valor ou que, de repente, outras áreas estão fazendo. Então, pode ajudar também nessa redistribuição, né? Nessa realocação dos recursos entre essas entregas. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui. Esse é um exemplo dessa análise que a gente chama de análise de torres, que ele ajuda a gente a ter uma outra visão do orçamento a partir dos entregáveis. Então, aqui, acho que está dando para ler aqui, né? São várias funções, né? Áreas, funções diferentes, que a gente chama de unidades orçamentárias, e cada barrinha cada uma dessas barrinhas são as entregas dessas áreas. O tamanho da barra, ele significa o volume de recursos empregado, né, o quanto gasta nessa área. E a ordem delas, né, de baixo para cima, ele traz para a gente, né, de uma forma visual, essa importância relativa. Então, as entregas que estão na base da torre são as entregas de maior importância e as de cima de menor importância. Então, quando a gente consegue trazer esse outro olhar um pouco mais visual sobre como e onde se está gastando dinheiro, né, e para fazer o quê com essas entregas, a gente consegue observar que das entregas que estão em cima, né, que são as menos importantes, em algumas áreas são pequenas, em algumas áreas são maiores. Aqui são exemplos didáticos, tá? Que a gente trouxe de uma ferramenta nossa, né, que a gente usa exatamente para ajudar as empresas a fazerem esse tipo de análise. E aí, a partir dessa visualização, desses questionamentos, né, que a gente constrói junto com os gestores, a gente trabalha, né, chega aqui em alguns possíveis caminhos de análise a partir desse questionamento das entregas, que podem ser, né, de simplificar, de automatizar uma entrega, ou de terceirizar, ou internalizar, enfim, tem, né, algumas hipóteses e caminhos que a gente consegue trabalhar a partir dessa visão. Seguindo aqui o nosso ciclo, né, a gente tem a quarta etapa seria, bom, uma vez que a gente entendeu, né, os gastos, né, recapitulando aqui, quanto aonde que ele está acontecendo, para que ele está acontecendo, que a gente questionou o valor e essa relação, né, de relevância versus custo. Para aquelas entregas que a gente precisa continuar fazendo, que elas são necessárias, a gente buscou se tem um caminho mais eficiente, uma forma mais eficiente de fazer ela. Na quarta etapa, a gente vai adequar a estrutura, e a gente falando de estrutura organizacional mesmo, né? Então, a gente olhar para essa estrutura, é importante que ela seja ajustada para fazer essas entregas da melhor forma possível, da forma mais eficiente possível. E a gente pode achar alguns caminhos, né, como eu citei, de repente
a gente faz uma entrega com uma área terceirizada e pode ser mais eficiente ou melhor internalizar, ou o contrário, é internalizado e a gente pode terceirizar. Ou a senioridade das pessoas que estão executando essa entrega não está mais adequada. E aí tem um outro exemplo que a gente já viu, né? A gente fazendo esse trabalho viu algumas entregas que tinham advogados seniores fazendo entregas que não precisavam da especialidade de um advogado. E outras atividades que precisavam dessa especialização, às vezes estavam deixando de ser feitas, né? Porque o time não conseguia fazer. E aí trazer um assistente de gestão para fazer algumas entregas. Então, tem, né, algumas movimentações, alguns ajustes de estrutura que a gente consegue e precisa adequar, né, para isso ser mais eficiente. E a quinta etapa é de executar, né? Então, uma vez que a gente identificou essas oportunidades, essas necessidades, a gente executar de uma forma rápida e efetiva. E aí, né, nesse caminho tem tipos de ações diferentes que podem, né, que podem sair desse tipo de análise. Então, desde ações mais simples, ações um pouco mais complexas e até ações mais trabalhosas mesmo, né? Então, por exemplo, uma ação que é simples e que é mais trabalhosa de adequação relacionada ao aluguel, né? Está se falando muito sobre essa questão de home office, de reduzir, né, quantidade de andares alugados para as empresas ou de reduzir a sede. E precisa, às vezes, renegociar um contrato, fazer uma reforma, né? Tem um trabalho, não é uma ação muito complexa, mas ela é trabalhosa para operação. Tem ações um pouco mais simples, desde usar tecnologias, por exemplo, de automatização de contratos, de assinatura digital, que já são tecnologias prontas no mercado, e que se valendo, né, de algumas tecnologias é possível simplificar atividades. A gente vê também em empresas que têm, né, áreas de atendimento, com muitas pessoas fazendo atendimento, também existem tecnologias como plataformas de chatbots que integram com o WhatsApp e que conseguem fazer um atendimento mais rápido, mais efetivo e reduzindo, né, a demanda das pessoas. Então, né, essas ações, né, elas precisam ser em ciclos, né, e elas têm naturezas diferentes, né, que podem, né, usar a tecnologia ou mesmo mudar políticas de pacotes de benefícios, criar novas áreas, juntar áreas que faz sentido, né, serem unidas. Enfim, e aí sobre esses 5 pontos, eu selecionei aqui algumas dicas, né, principais que a gente fala assim, o que é assim, o pulo do gato, né? O que é importante quando a gente, né, vai fazer isso. Algumas eu até já fui comentando aqui. Então, a primeira é de quando a gente fala de conhecer os gastos, incluir o para quê, né, no caminho. Eu acabei comentando, o que a gente vê mais comum é da gente ver quanto e onde, né? Quanto que foi, em qual conta contábil, em qual centro de custo, mas não ter esse questionamento do para quê, né? Isso não vem nos relatórios, no RP, no BI, isso depende da gente, né, ter um olhar se provocar para isso. Uma segunda, que é partir desse questionamento da função principal da área. Eu brinco que é uma pergunta existencial, é uma questão existencial, né? E que é muito interessante quando a gente acompanha os próprios gestores das empresas se questionando isso. Então, muda o mindset de olhar para o gasto, né? Que é para que eu existo, né? Qual que é a minha principal função? O que eu preciso entregar? Então, qual que é a melhor forma de eu organizar meu time, meus processos e, portanto, meus gastos? Esse envolvimento dos gestores, então, vejo que é fundamental os gestores serem os grandes protagonistas desse caminho de questionar e repensar. E, né, como a gente é consultoria, a gente, né, não funciona tanto, eu acho, quando esse papel fica só com a gente, quando a gente, né, a gente como a consultoria de fora só questiona. É muito mais
poderoso quando eles mesmos questionam, porque isso é perene, né? Esse questionamento ele precisa ser feito sempre. Não é porque uma vez a empresa questionou e readequou que pronto. Então, ainda mais nesse mundo de hoje que a velocidade de mudança é muito grande, né? Se fala muito, né, do mundo VUCA, né, que é volátil, incerto, complexo. Agora na crise eu acho que ele é mais VUCA do que nunca. E é só, eu acho que empoderando os gestores para ter esse mindset que isso de fato é perene, né? Um questionamento constante. E uma outra dica que está relacionada à busca de novos conhecimentos, né? O professor Falcone tem uma fala dele que eu adoro, que ele sempre, eu sempre, né, lembro dela, que ele fala assim, por que a gente não faz um resultado melhor, né? Por que a gente não vende mais? Por que a gente não tem um gasto menor? Porque a gente não sabe, né? Então, muitas vezes é porque a gente não sabe. Então, a gente precisa buscar novos conhecimentos, novas tecnologias, novas formas de fazer em outros negócios, em outras áreas, em outras empresas, buscar benchmarks, experimentar, pilotar, não ter esse medo, né, de errar. Acho que essa cultura de experimentação e de transparência, né, acho que nesse momento, mais do que nunca, a criatividade tem tido esse papel, né? De a criatividade ajudar a gente a reinventar o jeito de fazer, a forma de fazer, né, para buscar ser mais eficiente. Bom, e além de, né, planejar, né, de planejar com competência, é, né, importantíssimo executar, né, e aprender com essa execução, né, aperfeiçoando esse plano, rodando esses ciclos de melhoria, que tem muito a ver com esse questionamento que a gente faz dos processos tradicionais de orçamento, né, que acabam fixando o plano e tem pouca flexibilidade para melhorar, aprender. Então, isso não, né, é isso que a gente, né, precisa mudar nesse jeito de executar e acompanhar os gastos. Bom, então, né, fechando assim, né, essa nossa experiência, o que a gente aprendeu, né, nesse caminho, que para as empresas terem uma cultura saudável de gastos, é fundamental que os gestores dividam, né, compartilhem objetivos e valores né, que fiquem mais do lado esquerdo aqui do que do lado direito, né? Então que a gente trabalhe mais análises consistentes do que opiniões sem embasamento, mais a visão sistêmica. Eu acho que essa crise está trazendo isso para a gente também, né? Essa necessidade, a gente vê o impacto, né, sei lá, como sociedade, como mundo, que um tem no outro, e quando a gente traz esse olhar para dentro da empresa também, então olhar menos a sua área e ver mais a empresa como um todo, compartilhar esses objetivos e valores do que se quer, do para que está gastando, do que ficar preso a um plano, questionar sobre essas agregações de valor, mais do que defender premissas que eu considerei quando eu fiz o orçamento há X meses atrás, e mais execução e aprendizado do que justificar os desvios, né? Do porquê eu desviei, porque o planejado era, e aí a premissa mudou, né? Então a gente menos isso e mais buscar de fato o valor. E aí a gente tem um resumo, né, Boa? Você Posso fecha para a gente, adiciona também seus comentários, por favor. enfatizando que todos esses pontos que a Marina compartilhou conosco, eu queria enfatizar o seguinte: a gente não está mais, e olha que nós fizemos isso muito ao longo de muitos anos aqui na Falcone, a gente não está mais empenhado em produzir conhecimento sobre redução de gastos. A gente está, sim, muito empenhado em produzir conhecimento sobre alocação inteligente de gastos, sobre como que a gente pode usar da melhor forma, com a maior sabedoria possível, os recursos que a gente tem disponível hoje para a gente poder ser competitivo, não só vencer a crise,
vai ser competitiva assim que ela passar. Então, a pergunta não é mais como reduzir os gastos. A pergunta é o que esse gasto, quais os benefícios, quais as entregas, qual o valor agregado, os recursos da minha empresa, os recursos que nós extraímos, né, com o suor e com o esforço e com a energia do nosso time todos os dias, qual o valor que esse gasto, que esse recurso vai trazer para o meu cliente, consequentemente para os donos, para os acionistas da companhia e também para o crescimento de todos nós, para o crescimento da nossa equipe. Então, pensar esse processo de planejamento e execução orçamentária, ainda usando o termo orçamentário, ele vai deixar de ser muito menos um processo simplesmente de reduzir gastos quando necessário ou aprovar os gastos do ano seguinte e muito mais um processo criativo buscando o propósito e as necessidades de transformação que vão vir de forma cada vez mais acelerada daqui para frente. Para isso, a Marina mostrou uma forma bem simplinha, uma forma bem prática da gente questionar o que é mais e o que é menos importante, que é a lógica daquelas torres. Existe um software, existe um aplicativo que faz isso de uma maneira muito rápida, de uma forma muito amigável, que permite a participação de qualquer profissional, né? Mesmo aqueles com nenhuma experiência em questionar os gastos da sua área ou do seu time. Dessa forma, a gente pode direcionar os gastos que hoje não são importantes para aquelas atividades que realmente vão fazer a diferença frente aos nossos competidores no futuro próximo. E dessa forma, aumentar a nossa rentabilidade, aumentar a nossa capacidade de crescimento. Então, esse resumo ele está orientado para pensar em propósito, em valor agregado, usar uma ferramenta simples, uma forma simples, uma abordagem simples para permitir a contribuição de todo mundo nessa avaliação do que é mais e do que é menos importante em cada área e na empresa como um todo, simplificar ao máximo, eliminar ao máximo aquilo que não agrega valor e, finalmente, orientar tudo que a gente faz para termos clientes mais satisfeitos, colaboradores mais engajados e processos mais produtivos. Esse é o nosso último slide, não é isso, Marina? Antes da gente passar para a sessão de perguntas e respostas, tem aqui já algumas perguntas, mas eu queria enfatizar esse endereço que está aí na tela, que é digital.falcone.com/gastos inteligentes. É a nossa landing page em que vocês podem ver todo esse conteúdo com mais detalhes, experimentarem um pouquinho dessa abordagem que a Marina acabou de compartilhar com vocês. Não é isso, Marina? Mesmo. Legal. Bom, vou passar então aqui para as perguntas. A Juliana Martins já perguntou assim, qual que é esse aplicativo? Esse aplicativo está nessa landing page, Juliana. Tem ali um demo desse aplicativo para a gente poder experimentar, para vocês poderem experimentar como é que funciona um pouquinho desses passos aí, em especial os 3 primeiros passos que a Marina ilustrou lá naquele slide dos 5 passos, que é o como fazer. A gente é muito orientado para o como fazer. A nossa missão é pegar na mão dos nossos clientes, é lá junto, aprender junto, fazer junto, quebrar um pouco dessa inércia que toda empresa tem para fazer as coisas acontecerem, sempre com foco em resultados. Estou vendo aqui as outras perguntas. Tem uma pergunta aqui sobre disponibilizar a apresentação. Sim, a gente vai disponibilizar o conteúdo, tanto o material quanto o vídeo, tá? Vai ficar... acho que vai ser enviado e vai ser disponibilizado no site, tá? Que vocês fizeram a inscrição. Obrigado. O Leandro Teixeira também fez aqui 2 perguntas. Ele fala assim, nesse momento de maior pressão, seria interessante reavaliar esses pontos com uma frequência maior? Leandro, eu acho que esse trabalho que a Marina mostrou, esses 5 passos, em especial os 3 primeiros, eu acho que feito uma vez, né, ele vai ser muito útil para a gente experimentar os resultados, experimentar quão satisfeitos nossos clientes estarão,
quão saudável financeiramente a empresa estará nos próximos meses. Então, acho que, feito isso uma vez, a gente pode testar ao longo de pelo menos 6 meses. E depois, isso fica muito fácil de questionar para a gente poder deixar de fazer algo que não está agregando valor e passar a fazer algo ou redirecionar aqueles recursos para uma nova aposta, para um novo projeto, para uma nova atividade que a gente aprendeu que gera mais valor. E o Leandro também perguntou sobre o home office, se a gente acredita que isso vai impactar no processo criativo, né? A gente reduzindo o contato. A nossa experiência na Falcone, Leandro, é diferente. Eu acho que está aumentando a criatividade, porque a gente está conseguindo interagir de uma forma muito mais intensa, muito mais frequente, com todo o nosso time, em vários lugares, sem precisar se deslocar, sem precisar gastar tempo do trânsito, em aviões. Então, a gente entende que, pelo contrário, acho que o home office vai promover um ambiente criativo cada vez mais participativo. Tenho certeza que vão surgir aplicativos, ferramentas que vão permitir a gente interagir de uma maneira ainda mais intensa. Tem mais perguntas aí, Marina? Então, tem uma pergunta aqui do Leandro, que ele fala assim: para inovar é necessário investir, e com a pressão atual sobre despesas e custos, como justificar o investimento em pilotos de processos disruptivos? Essa pergunta é para você, Marina, que vive isso todo dia. Tô vivendo isso na pele, né? Eu acho que ela tem uma relação com um comentário que o Flávio fez, é que eu vejo que demanda da gente ser mais criativo, né? Eu tô trabalhando com desenvolvimento de produtos e com inovação, e eu sinto isso. Se antes né, tinham investimentos, né, de um tamanho para se desenvolver, ele reduziu ou praticamente deixou de existir. Então, a gente tem que ser muito mais criativo para poder testar ideias. E aí eu acho que se a gente se vale dessa lógica do Lean Startup, de MVP, dá para a gente nadar de braçada, porque tem muita coisa que dá para a gente testar e aprender com pouco recurso. E que às vezes a gente fica com um mindset de que precisa de investimentos da ordem de milhões para fazer algumas coisas, mas a gente consegue testar com pouco. Né? E aí tem os vários tipos, desde o MVP fumaça, que a gente está testando se tem no mercado, até uma versão simples de uma aplicação que dá para construir em 2 ou 3 semanas, não completa com a estrutura do produto pronto, mas que dá para a gente testar a hipótese, testar valor, pôr no mercado, começar a gerar o valor, e aí com o valor gerado e crescendo. Eu acho que isso que muda, né? O tempo que a gente tem de experimentar. E aí, com o resultado do experimento, ele mesmo financiar o desenvolvimento. Então, assim, eu acho que é um desafio grande para quem está trabalhando com inovação, mas bom também, por outro lado, né? Porque essa escassez faz a gente olhar para as startups. Muitas startups trabalham com essa mentalidade da escassez e fazem coisas incríveis e se reinventam e são rápidas, né? Então a gente acho que se valer desse mindset. O Luciano Almeida fez uma pergunta aqui sobre essa questão de estruturar a visão de processos com base em recursos versus entrega, sem ter certeza se o mercado vai pagar. E acho que tem a ver com essa resposta que a Marina acabou de compartilhar conosco sobre como fazer para desenvolver projetos com recursos escassos, né? Essa que era a pergunta que a Regiane, né, também nos questionou aqui. Luciano, eu acho que essa lógica de fazer MVPs e essa lógica de, uma vez que eu entendo o que eu gasto, qual a importância relativa entre tudo o que eu faço, e se eu passo a questionar determinada atividade ou determinado projeto sem saber se o cliente vai pagar por ele, né? A minha recomendação nesse momento é, se a gente tem dúvida se o cliente vai pagar por ele, vamos começar do zero, vamos deixar de fazer e vamos testar com algo bem simples, com um MVP, se a gente tem alguma aposta que isso pode gerar algum valor, e com isso gastar o mínimo possível e conseguir algum retorno dos clientes para saber se eles estão dispostos ou não a pagar por esse custo, a pagar por esse recurso.
Marcelo também perguntou se essa mesma metodologia pode ser utilizada para o gasto com pessoal. Pode sim, Marcelo. No fundo, quando a gente questiona as atividades e as entregas, a gente automaticamente está questionando a aplicação de recursos de pessoal. Então, quando a gente reorganiza as prioridades, quando a gente redefine prioridades, a gente, consequentemente, vai redefinir a necessidade de ter equipes maiores ou onde as equipes estão aquém do necessário, onde a gente precisa crescer o time em uma determinada área, em uma determinada nova tecnologia e onde que a gente pode deixar de investir. Muitas vezes a gente viu áreas inteiras serem questionadas, aquela área deixar de existir e o time ser redirecionado para outras atividades. Isso, bem recentemente, um dos nossos clientes, que é uma empresa de tecnologia, eles tinham uma atividade toda manual, referente a processamento de informações dos seus clientes. Eles simplesmente se desafiaram a deixar aquela área parada, enquanto um projeto de tecnologia automatizava aqueles processos e esse time foi trabalhar numa outra frente de atendimento a clientes. Então, tem sim muito a ver com o gasto com o pessoal, mas não é simplesmente cortar o quadro de pessoal. É primeiro questionar o que e principalmente por quê, depois, consequentemente, ver onde que as pessoas vão, então, trabalhar para agregar mais valor. Mais perguntas aí, Marina? Não, tem duas perguntas aqui, de pessoas diferentes, que eu acho que pode juntar, eu acho que seria legal você responder. Uma delas é do Afonso, que ele fala que sentiu um enfoque mais qualitativo, talvez mais subjetivo, e se isso seria um limitador para abordagem. E tem uma outra da Marcela, que ela fala sobre quanto de ganho geralmente a gente consegue com essa abordagem. Eu achei legal as duas, porque quando você for responder sobre o ganho, vai ficar claro a questão qualitativa. Bom, não é qualitativo somente, é qualitativo também, mas se a gente voltar lá naqueles 5 pontos da Marina, né, ela mencionou, o primeiro ponto é a gente tem que conhecer os gastos. Então, tudo começa em informações contábeis, a gente tem que conhecer quais são os gastos da minha área ou da nossa empresa, minimamente sendo de custo conta contábil. Ah, mas a minha empresa não está ainda tão organizada e a gente não tem essa informação com a qualidade que a gente precisa. Não tem problema. Mesmo que essa informação não seja precisa, exata, o mais aproximado possível já está bom para a gente poder usar o quanto que eu gasto naquilo, nas atividades, onde esse gasto está sendo aplicado e para que eu faço isso. Então, é sempre uma abordagem que parte dos valores contábeis ou do gasto de uma base numérica, objetiva. Eu faço um questionamento aí sim qualitativo da importância relativa entre o que eu gasto e por que eu gasto, para no final direcionar só para aquilo que de fato agrega valor. E aí a gente tem, pela nossa experiência, uma média de redirecionamento de gastos que gera uma economia entre 5% e 10% do gasto total que a companhia tinha antes de fazer esses gastos. Eu acho que o mais relevante não é esse percentual de redução de 5% a 10%. O mais interessante é que muitas companhias, muitas empresas, mesmo antes da pandemia, quando elas redirecionaram o gasto para aquilo que realmente agrega valor, a linha de margem de produtos, a linha de rentabilidade lá no bottom line aumentou. A gente tem vários exemplos de empresas que passaram a ser benchmark no seu setor, que passaram a ser referência de produtividade, de eficiência, quando fizeram esse redirecionamento do gasto de atividades em marketing offline, de atividades de retrabalho, de atividades manuais, para o marketing mais digital, usando mais conhecimento, usando novas tecnologias, conseguiram crescer em market share, conseguiram um valor em termos de precificação acima dos seus concorrentes, uma percepção de valor maior, e no bottom line o resultado aparece, trocando
mercados ruins por mercados bons, trocando clientes ruins por clientes bons, mas para fazer isso precisa de investir onde de fato tem oportunidade e aí que entra essa alocação inteligente de gastos. Tem mais, Marina? Tem mais perguntas aí? Tem uma aqui da Bárbara Feltrin. Essa? Pode falar. É hora de investir em projetos de reformulação de site e marketing digital? Trabalho em uma empresa de tecnologia, mas que não tem presença no virtual. Bárbara, eu tenho certeza absoluta que sim. Então, se a sua empresa ainda não faz nenhuma atividade, não tem nenhuma oferta no mundo digital, essa ferramenta pode sim ajudá-los a pensar assim, o que eu posso deixar de fazer para gerar recursos para que a presença no mundo digital, né, nas ofertas virtuais, seja uma realidade para a sua empresa, porque existe um jargão que todo mundo, né, diz de uma maneira cada vez mais frequente, é que no presente, antes era no futuro, agora no presente, cada vez mais, toda empresa vai ser uma empresa de tecnologia. Eu tenho convicção disso. Toda empresa hoje, no futuro, vai ser uma empresa de tecnologia. Antigamente, só startups, né, e outras fintechs e empresas que tinham cientistas de dados, que tinham alguma presença no e-commerce, que tinham alguma plataforma, algum aplicativo, poderiam ser chamadas de empresas de tecnologia. Eu acho que daqui para frente, todas as empresas que sobreviverem, que estiverem no mercado, serão empresas de tecnologia. Então, a resposta para a sua pergunta, Bárbara, é sim. Temos aí mais 3 minutinhos. Tem mais perguntas aí, Marina? Eu queria só fazer um comentário sobre essa última pergunta, né, e essa fala. Adicionando, né, o que a gente tem visto, né, Bárbara, é exatamente as empresas não precisaram rever os canais de venda, uma vez que alguns canais que ela vendia não estão não estão mais da mesma forma, né? Se ela precisa para fazer negócio, eu não sei qual tipo de serviço de tecnologia, precisava de reunião e relacionamento, mudou o jeito de fazer isso agora virtual. Então, é inevitável ir para o digital. E a gente está vendo vários exemplos, desde, né, restaurantes que estão entregando delivery, mandando por WhatsApp e tentando se reinventar para cobrar, pagar e entregar, porque eles não eram organizados para isso. Então, né, se organizando para funcionar, para vender, distribuir de uma forma mais digital. Até algumas empresas, né, como o Gympass, que reinventou seu negócio e que agora, né, que antes envolvia o modelo dele de plataforma, envolvia as academias físicas, agora envolve aulas virtuais com as academias. Então, está reinventando, mudando completamente a operação. Eu acho muito importante olhar para isso, entender os seus clientes, entender como que é o canal, como que distribui, repensar. E digital é inevitável, você vai precisar desenhar o como, né? Estruturar a melhor forma de fazer isso para o seu cliente, para o seu serviço, produto. Legal. Marina, tem mais 2 perguntas aqui, uma do Moacir Araújo, que ele pergunta o seguinte: diante desse cenário de crises, ou de crise, as empresas devem manter o seu planejamento estratégico como alvo em sua totalidade ou remodelar o conceito para um modelo de caixa direcionado à operação unicamente? Moacir, eu acho que o conceito do planejamento estratégico ele vai continuar sendo importante. A nossa definição aqui na Falcone sobre planejamento estratégico pode ser resumida da seguinte forma: é aquele plano em que eu olho no horizonte de tempo maior e com uma abrangência que contempla toda a companhia. Se o seu plano não for de um horizonte de tempo maior, se o seu plano for apenas de uma área, não é estratégico. Se o seu plano contemplar a companhia como um todo, as suas principais funções, com horizonte de tempo maior, eu acho que a gente pode chamar esse plano de estratégico. Ele vai ter, obviamente, que se adaptar a esse mundo VUCA, de muita incerteza, de muita complexidade, de muita ambiguidade, como a Marina falou, mas ele vai ser sempre importante. Só que para esse momento agora de aperto financeiro, eu pessoalmente tenho visto várias empresas a deixarem de lado o seu plano e focarem basicamente na sua geração de caixa, na preservação de caixa e naquilo que vai garantir que ela
percorra esses próximos meses, percorra o ano de 2020 e sobreviva lá na frente. Então, eu acho que é um momento único, né, na história, que a gente vai deixar de considerar o plano estratégico do ano anterior e, nesse momento, pensar basicamente na nossa sobrevivência. Mas eu conheço também várias empresas que, apesar do seu plano ter que ser revisto assim que essa pandemia passar, para poder ver todos os impactos no negócio, tem vários projetos decorrentes do seu plano original que passaram a ter mais relevância e que estão sendo acelerados, como eu disse antes. Uma última pergunta aqui. Isabela Rocha. Trabalho numa empresa multinacional, diretamente com projetos e com o atual cenário em home office, tenho tido muitas dificuldades em estabelecer um valor preciso dos serviços executados. Qual a melhor resolução para essa questão? Isabela, eu acho que, nesse caso, o ótimo é inimigo do bom, usando uma frase bem conhecida. A gente está trabalhando ainda com muita incerteza. Então, se você puder usar esses conceitos com uma precisão de 80%, 90%, até um pouco menos de 80%, mas que sirva para que você possa tomar decisões sobre onde investir, onde não investir, eu acho que vai ser muito útil nessa caminhada, nesse desafio. Bom, gente, eu acho que é isso. O nosso tempo está esgotado. A gente tem algumas perguntas aqui que, porventura, não foram respondidas. A gente vai conseguir encaminhar as respostas junto com esse material e com a gravação desse webinar. Eu queria agradecer muito a participação de todos, né? Dizer que nós, da Falcone, estamos muito empenhados em contribuir com as empresas brasileiras para vencermos essa crise e contamos com todos vocês. Marina, palavras finais. É isso, obrigada, pessoal. Foi um prazer dividir com vocês um pouco do nosso aprendizado. A gente está à disposição para falar com vocês. Muito obrigado. Tchau, tchau.